Dá-lhe pau nessa motoca, automobilistas! Hoje eu vou falar sobre as expectativas para o Grande Prêmio da Holanda da MotoGP. A 10ª etapa do Mundial 2025 da MotoGP. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal, comenta, compartilha com seus amigos, ative o sininho para receber todos os vídeos aqui do canal Matheus Automobilismo, meus amigos. Bom, meus amigos, neste final de semana teremos a 10ª etapa do Mundial 2025 da MotoGP, o Grande Prêmio da Holanda em Assen, a catedral do motociclismo mundial, com seu traçado de 4.542 metros de extensão da pista de Assen, na Holanda, com 18 curvas. No domingo serão 26 voltas de corrida no circuito de Assen, na Holanda. O maior vencedor do Grande Prêmio da Holanda da MotoGP é Valentino Rossi, com 8 triunfos na pista holandesa de Assen, na Holanda, meus amigos. Bom, meus amigos, características da pista do circuito de Assen, na Holanda. O circuito de Assen, ele é um circuito rápido, técnico, exigente, que demanda muita mão de obra dos pilotos com a moto. Então a concentração dos pilotos terá que ser muito alta, por conta que a pista de Assen é uma pista técnica, veloz e com pontos de ultrapassagens, né, na pista de Assen, na Holanda, e aonde as equipes e os pilotos terão que ter um acerto minucioso com a moto, minucioso mesmo, porque é uma pista técnica, veloz. Então não adianta só ser bom de reta, tem que ser bom de reta e de curva, tem que estar com uma moto muito bem acertada, equilibrada, muito bem acertada para esse tipo de pista em Assen, na Holanda. E assim, é um circuito que é a catedral do motociclismo mundial. E essa história do Grande Prêmio da Holanda na MotoGP é desde a temporada inaugural da MotoGP no ano de 1949, na categoria rainha, meus amigos. Bom, meus amigos, no último Grande Prêmio disputado na Itália na semana passada, a vitória ficou com o piloto espanhol da Ducati, Marc Marques. O piloto espanhol passeou durante todo o final de semana em Mugello, na Itália, dominou o final de semana de corrida em Mugello, na Itália, fez a pole, ganhou a corrida sprint, ganhou a corrida principal. O Marc Marques dando passos largos e firmes para o título mundial da MotoGP desse ano de 2025, que seria o seu 7º título mundial na categoria rainha, e podendo se igualar ao mito, à lenda italiana Valentino Rossi. E 3 pontos que me chamaram muito a atenção nesse Grande Prêmio da Itália, meus amigos, na semana passada. Primeiro, Marc Marques sobrando na turma, voando, numa atuação no final de semana soberbo, bárbaro em Mugello, na Itália, dominante e absoluto. E o segundo ponto que me chamou a atenção foi como o Pecco Bagnaia mais uma vez conseguiu sucumbir na sua corrida de casa, né, nesse Grande Prêmio da Itália em Mugello, e sucumbiu, terminou numa decepcionante 4ª colocação. E começou bem a corrida, começou bem agressivo, indo pra cima do Marc Marques, tendo bons pegas com o Marc Marques e o Alex Marques nesse Grande Prêmio da Itália em Mugello. E outra coisa que também me chamou a atenção, também um terceiro ponto que me chamou a atenção, é um terceiro ponto muito importante e relevante, e bem relevante, né, nesse Grande Prêmio da Itália, é como a moto da Aprilia se comportou muito bem mais uma vez na mão de Marco Bezzecchi. O Marco Bezzecchi, mais um ótimo desempenho, né, nessa temporada 2025 da MotoGP, desde Silverstone
na Inglaterra que o Marco Bezzecchi tá entregando boas performances, bons desempenhos nessa temporada 2025 da MotoGP. É bem verdade que ele começou devagar a temporada, mas a partir da Inglaterra em diante ele começou a crescer. E a moto da Aprilia tá muito rápida. Tá num ritmo muito interessante de corrida. E isso que é o mais surpreso, que me deixa mais surpreso é o bom desempenho da Aprilia em corrida. Porque em classificação ainda deve no banco a moto da Aprilia. Isso mostra que a Aprilia tá no caminho certo. Tá num bom caminho de evolução ao longo dessa temporada 2025 da MotoGP. E o que mais também me pega também é como também outro ponto, o quarto ponto que me chama atenção também, que me chamou a atenção também nesse Grande Prêmio da Itália em Mugello. O fraco desempenho de Johan Zarco e de Fábio Quartararo. O Zarco acabou caindo no meio da corrida na curva 15, na curva Buttini, e acabou caindo, abandonando a corrida. E assim, tá no caminho, né? Precisa melhorar. Tanto Yamaha, tanto Honda precisam voltar ao caminho de evolução que estavam antes mesmo de Aragon e na etapa de Mugello na Itália na semana passada. E esse GP da Holanda vai trazer muitas respostas, né, para Yamaha e Honda, né? Porque são duas equipes que nos últimos anos vêm tendo muitas dificuldades na MotoGP. E outro ponto também, meus amigos, é como o Zarco e o Quartararo conseguem, né, extrair bons desempenhos das motos, tanto de Yamaha, tanto de Honda, né? E isso é um ponto até, ao meu ver, significativo, né? O Quartararo antes de Aragon, antes de Mugello, vinha de 3 poles consecutivas, com ótimos desempenhos, né? Nessa temporada 2025 da MotoGP. Então, você nota uma leve evolução da Yamaha. Mesma coisa a Honda. O Zarco ganhou o GP da França na sua corrida de casa, né? Foi muito bem na Inglaterra. Teve uma atuação abaixo em Aragon. Em Aragon e agora na Itália. Então, é um ponto, um componente. Esse GP da Holanda, meus amigos, vai ter um componente importante. Por conta disso, vai ter componentes importantíssimos. De como uma Yamaha e Honda num processo de evolução, de uma evolução, né? Se estão evoluindo de fato mesmo, ou se é apenas fogo de palha, né? E outro componente importante é como Pecco Bagnaia irá se comportar nessa etapa da Holanda em Assen, né? Porque o Pecco, na sua corrida de casa, teve um desempenho decepcionante, um desempenho muito ruim, um desempenho muito abaixo. Começou bem o Grande Prêmio da Itália, atacando o Marc Marques, indo pra cima, agressivo pra cima do Marc Marques, e do meio pro final perdeu terreno, perdeu rendimento, perdeu fôlego pro Marc Marques e pro Alex Marques.
Então assim, meus amigos, e outro componente também que precisamos ver também nesse grande prêmio da Holanda é como, né, que as motos da VR46 irá sobressair, né? As motos da VR46 fizeram um bom desempenho, né? Um bom desempenho. O Fábio Di Giannantonio conseguiu um pódio no Grande Prêmio da Itália. O Morbidelli era para pelo menos ele chegar quarto, quinto, se não fosse, né, a punição que ele tomou depois do toque que ele deu em cima do Maverick Vinales, né? Então a VR46 ele está em um bom está num bom processo de evolução. É o que dá para perceber, é o que eu consigo perceber, né? Da VR46 nessa temporada 2025 da MotoGP. E assim, meus amigos, o que eu vejo também é como a KTM irá se sobressair nesse grande prêmio da Holanda, né? Pedro Acosta e Brad Binder foram bem. Vinhales muito mal, né? Vinhales muito mal, acabou caindo, teve o azar, né? O dissabor de cair no meio da corrida no toque com o Franco Morbidelli. Vinha numa corrida boa, o Maverick Vinhales na Itália. E assim, a KTM é aquela equipe que eu vejo que ela tá engatinhando na questão de evolução da moto. Que ela tá engatinhando. Aos pouquinhos, você vê uma uma evolução graduativa, né? Nessa etapa, né? Nessa temporada 2025 na MotoGP. E por isso que eu vejo que esse GP da Holanda vai ter componentes muito importantes para KTM, Yamaha e Honda, né? E o que eu vejo assim de favoritismo, né? Favorito, sem dúvida nenhuma, Marc Marquez, né? Pelo momento que ele está vivendo, tá fazendo uma temporada de almanac, o Marc Marquez. O cara que mais ganhou nessa temporada 2025 da MotoGP. Teve um abandono e 2 piores resultados. Então é um cara que tá num bom momento, num ótimo momento. E essa corrida também será importante para o Pecco Bagnaia, né? Eu diria que é um grande batismo de fogo para o Pecco Bagnaia, porque o Pecco ganhou lá o ano passado, venceu o Grande Prêmio da Holanda no último ano, né? No ano passado, venceu bem. E vamos ver se o Pecco consegue, né, dar uma resposta à altura, já que ele fez uma corrida pra lá de vergonhosa, mesmo com o 4º lugar no Grande Prêmio da Itália em Mugello, meus amigos. Bom, meus amigos, vamos antes de passar a agenda, né, do final de semana da MotoGP, eu quero falar um pouquinho aqui sobre Diogo Moreira, né, o brasileiro Diogo Moreira na Moto2. O piloto brasileiro vem tendo ótimos desempenhos, né, nessa temporada 2025 na Moto2. Nas 2 últimas corridas muito bem, um excelente desempenho do brasileiro Diogo Moreira. Bateu na trave em Aragon, por muito pouco não venceu o Grande Prêmio de Aragon há 3 semanas atrás. Fez pole na última corrida na Itália, em Mugello, e chegou em 3º lugar, né, no Grande Prêmio da Itália em Mugello. E o Diogo tá mostrando que tem repertório, que é um baita piloto, né? E vamos torcer muito pro Diogo Moreira fazer mais um ótimo desempenho na Holanda em
Assen, na Catedral do Motociclismo, meus amigos. Bom, meus amigos, vamos passar a agenda do final de semana em Assen, na Holanda, a Catedral do Motociclismo Mundial, meus amigos. Bom, meus amigos, o primeiro treino livre na sexta-feira acontece às 5h45 da manhã, horário de Brasília, na sexta-feira. Na sexta-feira teremos o treino livre 2 para o Grande Prêmio da Holanda da MotoGP. No sábado teremos o treino livre 3 às 5h10 da manhã, meus amigos. A classificação para o Grande Prêmio da Holanda, o treino oficial para o Grande Prêmio da Holanda, será às 10 para as 6 da manhã, horário de Brasília. A corrida sprint acontece às 10 da manhã, horário de Brasília. A corrida no domingo para 26 voltas acontece no domingo às 9 horas da manhã, horário de Brasília, meus amigos. Bom, meus amigos, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, comenta aqui as suas expectativas para o Grande Prêmio da Holanda da MotoGP em Assen, a Catedral do Motociclismo Mundial. Compartilhe com seus amigos, ative o sininho para receber todos os vídeos aqui do canal Matheus Automobilismo. Aquele abraço e taca de pau nessa motoca!